João 20, os primeiros 9 versículos, nós vamos não seguir assim versículo a versículo tão aprofundado nesse texto, mas quero pegar algumas ideias desse texto para a gente meditar. E a gente vai meditar no túmulo vazio. Nesse dia, os cristãos no mundo inteiro estão comemorando a ressurreição, né? Nós podemos porque nós sabemos que lá em Jerusalém existe um túmulo que de fato está vazio, né? Pode ir lá visitar, pode puxar uma foto, pode perguntar para alguém que já foi. Realmente não tem ninguém, né, nesse túmulo, mas pode até alguém dizer, mas deve ter sido outro. Bom, vamos ao fundo com algumas explicações porque de fato o túmulo de Jesus está vazio. E, antes disso, até pensar que não existe outra religião que pode dizer a mesma coisa, né? Todos os outros líderes religiosos morreram, foram sepultados e você pode hoje ir no túmulo fechado, né, dessas pessoas, seja Maomé, Confúcio, o que seja, e tem as peregrinações, né, até uma certa veneração, né, dessas pessoas mortas, onde as pessoas vão né, estão ali comemorando, celebrando o seu profeta morto. Nós celebramos o nosso profeta, o mestre que de fato ressuscitou. Nenhum dos outros profetas e líderes também profetizou que iria ressuscitar. Só foi Jesus, né? Jesus já falou antes de morrer que ele iria ressuscitar. E de fato, no terceiro dia que nós comemoramos hoje, ele ressuscitou. De fato, o que ele disse aconteceu. Só que muitos hoje, não sei no seu trabalho, mas você só precisa falar com algumas pessoas, não sabem mais o significado da Páscoa, né? Já existe um analfabetismo total, né, a respeito até das grandes festas do cristianismo. Então, a Páscoa, o que é? A gente sabe que, para nós, é a celebração do túmulo vazio. Existe um túmulo vazio e Jesus não está mais nele. E o que o túmulo significa para nós, o túmulo vazio? Vamos ler os primeiros 2 versículos desse texto, em João 20. Os primeiros 2 versículos diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, que é João, né? Aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O túmulo vazio. Vazio geralmente não significa nada de bom para nós, né? A gente não gosta do copo vazio, se o tanque do carro está vazio, se a conta bancária está vazia, se a vida está vazia, não tem nada de bom, né? A gente não gosta de vazio, vazio não é legal, né? Não é para se curtir. A gente pode até se sentir vazio dentro de nós. E de fato, todo mundo já nasce nesse mundo com um grande vazio dentro do seu coração, que só Deus pode preencher. Então a gente já tem vazios o suficiente, né? Para que mais um vazio? Mas esse vazio é único, bom, né? É único, vazio, maravilhoso. Por causa desse túmulo vazio, nós temos a esperança, nós podemos estar cheios, inteiros, preenchidos com a vida de Jesus, com o poder da sua ressurreição. Nós lemos em 2 Coríntios 8, versículo 9, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Em outras palavras, ele se esvaziou, né? Ele veio como ser humano, deixando, né, o seu trono no céu, ele se esvaziou de si mesmo, se fez pobre, né, se humilhou para que nós pudéssemos ser ricos nele, para que nós pudéssemos estar cheios dele, para que nós pudéssemos receber a graça dele, né, para que nós, para todo sempre, pudéssemos estar junto com ele, ressuscitando assim como ele ressuscitou. Mas, em primeiro lugar,
a notícia do túmulo vazio era algo terrível, né? Para Maria Madalena também, e aqui diz que foi ela que chegou, os outros evangelhos relatam que foram outras mulheres também. As mulheres foram as primeiras porque queriam, né, terminar o embalsamamento, né, aquele ritual de sepultamento não tinha terminado. E ela viu a pedra removida, os guardas que não estavam mais, né, os soldados romanos, e logo concluiu: alguém roubou o corpo de Jesus. O fato que não está mais quer dizer que alguém tirou. Primeiro pensamento. E a gente fala: Jesus não falou, né? Nenhum dos discípulos estava esperando a ressurreição, embora Jesus tenha falado várias vezes, né? Em várias ocasiões: no terceiro dia vou ressuscitar. Assim como Jonas, né, ficou no terceiro dia. Parece que a ficha não caiu. Nenhum deles pensou: peraí, passou 1, 2, 3 dias, vamos dar um pulo no sepulcro para ver se não aconteceu alguma coisa, né? Não custa nada. Não! E as mulheres que foram lá também não esperaram nada. Mas antes de criticá-los demais, vamos pensar seriamente, logicamente. A gente também não teria reagido de outra forma, porque de fato nunca antes aconteceu, né? Sempre foi assim. Bom, a gente pode falar, outras pessoas já voltaram à vida, né? Lázaro foi aquele milagre grandioso, até assim um vislumbre daquilo que iria acontecer com Jesus, né? Mas agora o mestre que fez o milagre de Lázaro está morto. Como ia acontecer mais uma coisa dessa? E uma grande diferença também é que Lázaro voltou a viver, mas morreu de novo. Quer dizer, no final, na vida dele, a morte também, né, pelo menos para as pessoas, os espectadores, né, a morte teve a última palavra. Lázaro morreu de novo, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, para viver para todo sempre. Então o túmulo vazio é um enigma para o ser humano, né? Quem iria esperar uma coisa dessa? A gente nem sabe o que fazer com um túmulo vazio, porque nunca antes aconteceu. Antes de Jesus aparecer, né? Nunca aconteceu. A gente sabe que o maior inimigo da humanidade sempre vence. Sempre tem a última palavra. Todo mundo que nasce nesse mundo também vai morrer, né? E aí você pode perguntar para os pais, os avós, os bisavós e ver na história toda, todo mundo que veio nesse mundo, também a morte teve a última palavra e ninguém nunca volta. Pode perguntar para qualquer um que a pessoa vai falar: não, esse é o caminho, essa é a lei, né? Nós nascemos para morrer. A morte reinou desde que entrou nesse mundo, com a queda do homem. Então, sempre foi assim. Porém, a gente tem a diferença entre um túmulo vazio e o túmulo vazio. Se você vai ao cemitério e encontra um túmulo vazio, obviamente você vai pensar igual às mulheres: alguém roubou o corpo. Que horrível, né? Ou então, essa pessoa não morreu de fato, mas estava assim, né, desmaiada e reviveu e saiu do túmulo andando. Ou então você foi para o endereço errado, é outro sepulcro, né? Mudaram talvez, né? O caixão foi para outro lado, fui para o lado errado. Ou você vai, de repente, para um lugar depois de muitos e muitos anos e já não tem mais, é só cinzas, né? Você não pode tocar mais no corpo, já entrou em decomposição. Porém, se você jogar no Google, demora 2 a 3 anos para um corpo ficar só no esqueleto. Então, depois de 2 a 3 anos, você ainda encontraria o corpo, o esqueleto, né? Mas o túmulo vazio de Jesus só tem uma explicação: o corpo realmente ressuscitou. Jesus realmente ressuscitou e saiu andando, né? E está vivo. Porque a gente não pode aplicar outra explicação no túmulo vazio de Jesus. Será que alguém roubou? E essa foi de fato a mentira que os líderes religiosos espalharam, né? Chegaram nos soldados romanos pagando muito e muito dinheiro
para eles se calarem e falarem, não, enquanto nós dormimos, os discípulos vieram, né, esses soldados colocando a sua vida em risco porque pagariam com a sua própria vida, né, no caso desse furto. Mas o que os discípulos iam ganhar com isso? Nada. Não ganharam fama, dinheiro, mais seguidores, nada. Só mais perseguição, o que de fato aconteceu, mais sofrimento. E como isso teria acontecido se os discípulos estavam morrendo de medo? Você acha que eles teriam ido de madrugada lá? Os discípulos, né, não muito habilidosos com as armas, né, teriam derrubado essas máquinas de guerra, né, esses soldados romanos, teriam tirado aquela pedra de 2 toneladas, né, teriam levado o corpo de Jesus. Aliás, antes ainda quebrado aquele selo, né, sob pena de morte do Império Romano. E aí ainda teriam tempo para arrumar bonitinho a faixa e as faixas e o lenço e fugir com o corpo. Não, é impossível isso ter acontecido. E será que foram os judeus, os líderes religiosos ou os romanos que roubaram o corpo? Também é impossível, porque no momento em que os discípulos pregaram Jesus ressurreto e de repente o cristianismo estava crescendo demais, o que eles teriam feito? Não, a gente que está com o corpo, gente, ele está aqui, é tudo uma mentira mesmo, não sigam essas pessoas. Eles teriam mostrado o corpo morto e tudo teria acabado. Não pode ter sido roubado o corpo de Jesus. E o maior argumento por que não é porque esses homens que falaram Jesus ressuscitou, eles morreram por causa da sua fé. Quase todos os apóstolos, né, deram a sua vida e nunca ninguém dá a sua vida para uma mentira. Né? No máximo, na hora da tortura, você fala, não, eu inventei, larga isso, né, para de me torturar. Mas eles morreram por causa da sua fé, porque de fato aconteceu. Ninguém morre por causa de uma mentira. Mas então, será que Jesus não morreu de verdade? E o Alcorão, por exemplo, ensina isso, que ele simplesmente ficou desmaiado e naquele ambiente perfeito daquela gruta, né, um ar úmido, mais fresquinho, ele reviveu e saiu andando. Tá, mas como Jesus, então, nessas condições, tirou a pedra, derrubou todos os soldados, se apresentou como vitorioso sobre a morte, ainda andou 11 quilômetros até Emaús, depois de ter passado por tudo. Aquele sangue todo que ele perdeu na flagelação, a tortura da cruz, né? Coroa de espinhos que ele recebeu, a lança que transpassou o coração dele, uma ruptura de coração. Seria impossível ele sair andando ali e ainda ser celebrado como vencedor sobre a morte. Né? Daquele jeito como estava na cruz, ninguém ia acreditar nisso. E aí, será que as mulheres foram para o endereço errado? Se confundiram, porque a cabeça já não estava bem, todas emocionais, né? Assim, será que foram no endereço errado? Acho que é um afronto falar que essas mulheres que andaram com Jesus tanto tempo, que amavam Jesus, que dariam a sua vida para Jesus, erraram o endereço e foram para o túmulo errado. E mais ainda, José de Arimateia, será que ele não lembrava mais o lugar do seu próprio sepulcro, que ele com certeza pagou muito caro? Ele seria o cara para então levar os discípulos, não, vocês foram para o canto errado, é nesse jardim que vocês deveriam ir. Não, é impossível. E no final, os inimigos sabiam onde estava o verdadeiro túmulo. Então, mais uma vez, na hora do cristianismo crescer, né, e os discípulos falarem que ele ressuscitou, os romanos teriam falado, não, os guardas ainda estão lá, ou sei lá, a gente sabe que o selo está ali, vamos no túmulo abrir, mostrar o corpo e acabou. Então não pode ser. Será que, não precisa nem comentar, será que o corpo de Jesus entrou em decomposição? Não foram apenas 3 dias, né? Não foram nem 3 anos para ficar num esqueleto e sei lá quantos anos até virar pó. Não aconteceu. Então só tem uma explicação. Uma pessoa de fato voltou da morte. Uma pessoa de fato venceu a morte.
Então, para qualquer ser humano, independente da fé, da religião, tem que entrar na cabeça, é possível alguém voltar dos mortos. É possível alguém vencer a morte. Mas quem é esse? Que poder é esse que venceu a morte? Quem é aquele que olhou nos olhos da morte e venceu? E voltou? Qualquer um, com certeza, nesse momento, gostaria de saber qual o truque, né? Como que eu faço? Como que Jesus fez? Dá para estudar isso? Dá para me ensinar, né? Porque se der, eu também quero ser aquele que vence a morte. O mundo faria de tudo para fazer isso, porque todo mundo fala com os cientistas, top cientistas hoje, o que eles querem descobrir? Uma forma para alcançar a imortalidade, né? Então, seja através da biomedicina, né, da tecnologia e quem sabe, né, sonhando de transferir todo o seu cérebro, né, tudo que você tem no seu cérebro num disco e aí você está bem, porque o corpo pode ser renovado de alguma forma e aí tem esses sonhos loucos, né? Mas porque de alguma forma a gente tem a eternidade no nosso coração. A Bíblia fala, Deus colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. Então todo mundo quer viver para sempre, porém sem Deus. Porque Jesus falou antes de morrer qual é o truque, qual é o jeito, como você pode viver para sempre. Ele falou, eu sou o caminho. Você tem que me seguir, você tem que reconhecer quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Você tem que se render a mim e reconhecer que você é um pecador, que você precisa da salvação. Esse é o caminho. E aí a maioria das pessoas fala, não, para aí, por causa do seu orgulho. Não quer se render, não quer confessar que fez alguma coisa errada, que é pecador e precisa da graça e da salvação. Então o que resta para essa maioria de pessoas? Inventar alguma outra explicação para dizer que nunca aconteceu. Ou então, melhor, ignorar e nunca pensar a respeito, né? Vai debaixo do carpete, nunca pensa mais nisso, não aconteceu. Mas já que a gente falou, não existe outra explicação, então precisa investigar. É isso que João e Pedro fizeram. Precisa investigar e ir ao fundo da questão e parar de ignorar aquilo que de fato aconteceu. Vamos ler como João e Pedro lidaram com esse assunto do túmulo vazio. Versículos de 3 a 9. E a gente vai ver várias atitudes deles. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Vemos então que Pedro e João correram, né? Correndo, porque queriam saber mesmo, será que é verdade ou não, né? Porque, de fato, eles creram nas mulheres, né? Porque eram amigas, eram discípulas de Jesus, não eram mulheres quaisquer que passaram lá, acho que a gente viu alguma coisa ali. Não, eles acreditaram. E antes de falar ainda de Pedro e João, só quero mencionar uma coisa importante, que é mais uma razão para a gente crer na ressurreição, que foram as mulheres por nome e um monte de outras pessoas por nome que viram Jesus depois, por 40 dias. Os evangelistas ali, eles falam dando o nome, eles agem como historiadores do mundo antigo. É um documento histórico que nos mostra os nomes dessas pessoas que viram Pedro, João, Maria Madalena, e as outras mulheres. Porque no mundo antigo era assim,
se dava um nome como desafio. Você quer saber, tirar sua dúvida? Procura aquela pessoa. Porque essas pessoas ainda estavam vivas no momento em que o Novo Testamento, os Evangelhos foram escritos. Mais ou menos num período de 30 anos depois desses acontecimentos. Então vai lá, fala com essas pessoas, fala com Pedro, João, Maria Madalena e tira suas dúvidas. Era assim, porque a testemunha ocular tinha esse poder, né? Essa força de convencer alguém diante da corte, diante de qualquer tribunal. E Paulo ainda fala que foram mais de 500 pessoas de uma vez só que viram Jesus ressurreto. Porém, a gente também tem que inserir uma questão aqui que por muito tempo era o maior argumento também contra a ressurreição. 100 anos depois de Cristo, tinha um filósofo chamado Celso e ele falava que impossível isso ser verdadeiro que Jesus ressuscitou, porque as primeiras testemunhas foram mulheres. Porque no mundo antigo, a mulher não podia ser testemunha no tribunal, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava nas mulheres. Mas por que isso se torna um argumento maior ainda para nós? Porque você acha que os evangelistas teriam escolhido esse relato falando que foram mulheres primeiro no sepulcro se não tivesse acontecido e se não fosse verdade? Porque se eles sabiam que era uma mentira, eles não teriam escolhido as mulheres. Se eles quisessem inventar uma história, eles teriam escolhido homens. Essas pessoas em que o mundo antigo iria acreditar. Mas o fato que todos falam que as mulheres foram as primeiras para chegar é mais uma razão fortíssima para a gente acreditar que realmente aconteceu. Porque senão não faria sentido escrever sobre isso, mencionando que foram as mulheres. Então, inserindo só isso, vamos lembrar agora dos homens. Pedro e João correndo para o sepulcro. Se você, de qualquer fé que seja, percebe que algo anormal, diferente aconteceu, você não deveria se empenhar e fazer de tudo para descobrir o que realmente aconteceu. É isso que eles fizeram, Eles colocaram toda a sua força nisso. Eles precisavam descobrir se de fato o túmulo estava vazio ou não. E estava. Se de fato Jesus ressuscitou ou não. E de fato ele ressuscitou. Mas quem ainda não chegou nessa conclusão, precisa correr, Precisa saber, precisa se empenhar. E eles fizeram 3 descobertas diferentes. Se você percebe nesses versículos de 3 a 9, 3 vezes fala da palavra ver. Para nós, ver é a mesma coisa, mas no grego são 3 palavras diferentes, distintas, falando o que eles viram, o como eles viram. Quem chegou primeiro? A gente vê correndo, João, provavelmente ele era mais novo, Olhou, mas não entrou. Mas ele viu alguma coisa. Ver aqui quer dizer ver com clareza, você enxergar um objeto, mas sem você pensar sobre o significado. Eu vi, beleza, vi, registrei. Ele viu, vazio, as faixas ali, ok. Não pensou mais no significado. E é incrível pensar quantas Páscoas já passaram na sua vida, na vida de outra pessoa, E principalmente quem já ouviu muitas vezes, mas sempre de forma superficial. Jesus supostamente voltou a viver. De repente chega até num culto de Páscoa, ouve a mensagem, e fala, tá bom, já ouvi falar, beleza, já sei. Jesus de alguma forma é Páscoa, tá bom, já entendi a mensagem. De forma superficial. Vê, enxerga, registra, mas mais nada acontece. Não pensa no significado. Porém, essas evidências exigem um veredito, exigem você chegar numa conclusão e pensar a respeito, não podem ser ignorados. O túmulo vazio não pode ser deixado de lado simplesmente. Então chega Pedro. A sua impulsividade dessa vez chegou, porque ele já logo entrou, Deixa eu ver aí. E não era tão grande assim, talvez 1 metro de altura essa entrada, tinha que se abaixar ali, entrar, mas tinha provavelmente um banco para alguém sentar.
e ali o lado onde Jesus, né, estava deitado. Ele entrou e viu. Ver aqui quer dizer contemplar, ponderar. Ele não deu apenas uma olhada e falou, legal, túmulo vazio. Ele falou, peraí, fora do normal, isso é diferente. Não tem nenhuma força externa que veio para cortar aquelas faixas, né, que já parecia assim uma múmia, né, porque isso fica duro. E ele viu que o lenço da cabeça estava separado, todo arrumadinho, né, bonitinho. Parece que de alguma forma o corpo até estivesse evaporado pelas faixas, porque estava tudo de um jeito que deveria ter o corpo, mas o corpo não estava. Ninguém tirou e ele começou a pensar, ponderar e refletir sobre aquilo. E da mesma forma nós precisamos investigar, estudar, né? Você ir ao profundo da questão para descobrir que realmente é verdade. Quantas horas nós não gastamos estudando as matérias do ser humano, né? E tudo bem, a gente precisa para o trabalho, a gente tem curiosidade, a gente estuda muito, mas a gente também precisa ir ao fundo na matéria que diz a respeito de Deus e principalmente que diz a respeito da ressurreição de Jesus. Precisamos estudar e, de fato, muitos ateus já estudaram e se converteram por causa das suas investigações. C.S. Lewis era um desse, Lee Strobel é um autor também. Então, advogados da época que falaram, não, vamos ver todos os relatos aqui. E quando você junta a evidência, você acaba chegando na conclusão, não tem outra explicação, Jesus ressuscitou. Mas precisa ver os fatos, as evidências e começar a ponderar, refletir. E então João também entrou. Também entrou e viu, ver, aqui diz entender o significado. Ele olhou, viu e caiu uma ficha. Apenas olhando para aquilo, para a evidência. Ele falou, não tem outra explicação. Jesus ressuscitou. Ele creu naquele momento. É a única solução lógica. E que bom quando alguém chega nessa conclusão. Mas melhor ainda, e o último versículo falou isso, versículo 9, ainda não foi pelas Escrituras, mas é essa fé que Deus quer que a gente tenha. Jesus falou para Tomé, feliz aqueles que não viram, mas creram. Feliz você que apenas leu o relato e creu porque é a palavra de Deus. Feliz somos nós que temos a palavra de Deus e cremos simplesmente porque está escrito. A gente pode ver todos os argumentos lógicos e pode falar para uma pessoa todas as explicações porque não, poderia ter acontecido de outra forma, mas precisamos chegar na fé naquilo que está escrito, porque essa fé vai transformar as nossas vidas. Então, como sempre, tudo indica, tudo mostra que a Bíblia é totalmente confiável. Vamos terminar agora pensando apenas em 5 pontos bem rápidos. O que o túmulo vazio então significa para nós? Primeiro, significa que o que Jesus disse é verdade. Se ele não tivesse sido ressurreto, a gente poderia colocar em dúvida, em questão, tudo o que ele falou. Porque ele disse que iria ressuscitar, se ele não tivesse sido ressurreto, a gente poderia falar, Jesus, tem um problema aqui. O Senhor falou, o Senhor não cumpriu. Então, todas as outras coisas que o Senhor falou também não vou acreditar. Mas, de fato, podemos acreditar em tudo que ele disse, quem ele disse que é, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Podemos acreditar nisso. Segundo, podemos acreditar, então, que Jesus vive, que, de fato, ele ressuscitou, ele saiu andando, ele está vivo hoje, ele está aqui hoje. Podemos crer que ele ouve as nossas orações, podemos crer que ele está nos ajudando em todas as situações, podemos ter certeza que o ministério dele, que começou, nunca terminou, mas está continuando. Esse ministério em que ele nos serve.
em que Ele vem ao nosso lado e através do Espírito Santo nos capacita, nos serve, nos fortalece. Hebreus 7, versículo 25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você tem um intercessor diante de Deus Pai, que é Jesus, que está vivo, que o tempo todo pensa em você, intercede por você e te ajuda em todas as circunstâncias. Ele está vivo. Número 2. Terceira razão por qual a gente pode se alegrar é que Jesus, de fato, venceu a morte. Até então, a morte estava ali, mais um, né? Vencendo, porque o poder da morte detém todo ser humano pecador, mas não teve poder sobre Jesus. Que poder é esse, né? Que venceu a morte? O poder de uma vida sem pecado, pura, perfeita, o sacrifício perfeito. Atos 2, versículo 24, Pedro nos lembra: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Esse poder que rompeu os laços é o poder que está, através de Jesus, disponível para nós hoje. O poder da ressurreição nas nossas vidas. Onde a vida que já está morta, né? Essa área da nossa vida que está prestes a morrer, Ele pode ressuscitar e trazer nova vida. Em quarto lugar, temos a garantia dos nossos corpos ressurretos também. Porque Ele prometeu, né? Eu vivo e vocês também vão viver. Né? Porque eu vivo, vocês vão viver. Todos aqueles que creem nele vão ressuscitar também. Que a Bíblia diz, Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro fruto. E todos nós que cremos, vamos seguir Ele e ser ressurreto também. Vamos seguir o nosso Mestre. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Aqueles que morreram em Jesus vão ressurgir e voltar também com Jesus. Então, vai ter mais túmulos vazios, né? Jesus vai esvaziar o nosso túmulo e nós vamos ressuscitar para a vida eterna. De fato, todos vão ressuscitar, mas Jesus disse: quem crê em mim vai ressuscitar para a vida eterna. Quem não creu em mim vai ressuscitar também, vai viver para sempre, mas sem mim, vai ressuscitar para a morte eterna. Mas o nosso túmulo vai estar vazio também. E por último, o túmulo vazio testifica de que o pagamento pelos nossos pecados foi feito e foi aceito por Deus o Pai. Porque a ressurreição é como se fosse o carimbo, o comprovante que Deus o Pai aceitou o sacrifício perfeito de Jesus. Aceitou o pagamento que foi feito na cruz. Não pode adicionar nada, não pode tirar nada, porque foi suficiente, foi exatamente aquilo que precisava ser feito para apaziguar a ira de Deus contra todo o pecado. Então está feito, está pago e nós estamos livres. Romanos 4, 25 diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição significa a nossa aceitação. Tá ok, o Pai aceitou, você está dentro, você está salvo. Então nós seguimos um Rei ressurreto e todo-poderoso. E nas dificuldades, eu sei, a gente só vê a cruz, né? A gente só vê o sofrimento. Quando a gente olha e não para refletir, para investigar, a gente para na cruz. Mas Deus lá na frente já vê o túmulo vazio. E nós podemos ter esperança por causa desse túmulo vazio. Esperança que por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos ressurgir com Ele. Os nossos sonhos podem ressurgir, a nossa vida pode ressurgir. E Ele vai nos encher e preencher os nossos vazios também, com a sua vida, com o seu poder da ressurreição. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado pela Tua vida, pela Tua ressurreição. Obrigado que o Senhor prometeu e cumpriu. E obrigado, Senhor, que esse túmulo de fato está vazio. O Senhor de fato está no trono, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Senhor, por esse grande milagre que nós fomos aceitos em Ti, que nós temos a esperança da ressurreição corporal, da ressurreição para a vida eterna. Mas, de fato, hoje nós podemos também esperar o poder da ressurreição atuar em nós. Venha nos encher, Senhor, encher os nossos vazios. Entregamos, Senhor, o vazio que sentimos, o vazio que nós vivemos, o vazio, Senhor, que enfrentamos, seja no trabalho, na família, Senhor, de várias formas. Senhor, Tu podes preencher, porque o Teu túmulo está vazio e quer dizer que o Senhor está vivo e o Senhor vive em nós, que cremos em Ti. Venha preencher, Senhor, e preencher com vida, com a vida de Deus. Tudo, Senhor, que nesse momento necessita estar preenchido. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo, com esperança, com força, com consolo, com a Tua alegria, Senhor, e com a Tua paz, de que Tu estás no controle de todas as coisas. Venha-nos, Senhor, embalar, abraçar, Senhor, estar ao nosso redor com o Teu grande amor, que nos alcançou um dia, Senhor, e hoje toca nas nossas vidas, nos nossos corações novamente. Queremos nos render a Ti e Te dar graças pela Tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.